Fala galera, nesse vídeo vamos dar continuidade ao assunto de arrays. E para começar, eu declarei aqui duas listas, uma lista com frutas cítricas e outra com frutas vermelhas. E para a gente começar falando dos métodos, eu quero falar primeiro do método concat. E a gente vai começar dando logo o exemplo, colocando a mão na massa. Vou criar aqui uma constante chamada fruits, e ela vai receber o nosso citric fruits, certo? E ponto, né, para a gente acessar o nosso método, ponto concat. E esse método concat, ele vai receber como parâmetro um outro array, que no caso a gente vai passar o red fruits, e ele vai retornar para a gente um novo array com a junção desses itens, tanto do citric fruits quanto do red fruits. Então aqui dando um log aqui dentro, a gente vai receber um novo array com todos os itens juntos, beleza? Esse é o primeiro método que a gente pode ver. Quero mostrar outros aqui para vocês. Esses são bem interessantes. No caso, eu vou dar um log direto neles, então na verdade não, vou colocar aqui, vou criar uma constante para ficar mais semântico, vou colocar index of orange. Então vai ser um método chamado indexOf, que ele vai servir basicamente para a gente capturar o index de um item dentro do array. Então aqui dentro de fruits, eu vou chamar o indexOf, e esse indexOf a gente vai passar como parâmetro o nome de um item, né, no caso, eu vou colocar aqui strawberries, na verdade colocar orange, né, o nome da variável, nome da constante, e aqui a gente vai capturar qual o index de orange dentro desse array fruits. Então a gente pode dar um log aqui só pra gente ficar, para ver de exemplo, e aqui ele vai mostrar pra gente que ele está no index 2, então exatamente onde ele está aqui. Outra coisa é que se a gente, por exemplo, tentar capturar ou passar esse nome errado, procurar um item que não existe dentro da nossa lista, ou passar esse nome errado, ele vai retornar por default, o indexOf vai retornar -1, tranquilo? Outro método que eu gostaria de mostrar também, que é bem legal, é o includes, certo? O includes ele vai servir basicamente para verificar se um item existe dentro do array. Então, aqui, por exemplo, estou chamando o array fruits e estou verificando se a string orange existe dentro aqui dessa lista. É um método que recebe como parâmetro um item para verificar e retorna true ou false, dependendo se ele existe ou não dentro do array. Então, se a gente der um run, a gente verifica que orange realmente está dentro da nossa lista. Se eu colocar aqui outra fruta que não existe dentro desses nossos itens, a gente vai ver que ele vai retornar false. Bom, vou deixar aqui comentado, na verdade não precisa, eu vou mostrar para vocês outro método bem interessante, e para isso eu vou modificar o original, vou criar aqui uma nova variável, certo, chamada original fruits, e deixar ela sendo logada aqui. Eu vou ficar mostrando ela a cada run. Então, para a gente começar, eu quero falar do splice. O splice ele é um método que ele é usado para remover itens de um array a partir de um index, tranquilo? Então, para eu executar ele, primeiro eu vou ficar mostrando aqui o nosso array que vai ser manipulado. Então, eu vou chamar o fruits, chamar o nosso array, vou chamar o splice, e esse método splice ele vai receber como parâmetro um valor start, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, vou dar um vou fazer logo um log, né? Mostrar aqui nossos itens originais. E, por exemplo, eu quero fazer um splice, eu quero remover a partir do index 2, a partir do orange, certo? Então, vou colocar aqui index 2. E o segundo parâmetro, como eu falei, é a quantidade de itens que eu quero remover a partir desse index. Então, a partir do index 2, eu quero remover, por exemplo, 2 itens. Então, a partir do index 2, que é o orange, eu vou remover esses 2 itens aqui, orange e watermelon. Então, se a gente der um log aqui, a gente vai ver que ele removeu, basicamente, esses nossos 2 itens, beleza? No caso, o orange e o watermelon. O retorno dessa função é um array com os itens que foram removidos. Então, se eu colocar aqui um removed, a gente vai verificar os itens que foram removidos, tranquilo? Vai trazer pra gente um array com os itens que foram removidos. E isso é mais curiosidade. Eu vou mostrar pra vocês agora outro método, mas na verdade antes é uma coisa interessante que eu lembrei.
O método splice também, ele vai receber um terceiro parâmetro, ele pode receber um terceiro parâmetro, que é basicamente os itens que a gente pode adicionar nesse espaço que a gente removeu. Então, por exemplo, eu removi aqui Orange e Watermelon, que é do index 2, a partir do index 2, dois itens, e eu posso passar aqui como terceiro parâmetro um novo item que eu quero inserir dentro desse espaço. Então, dando um run, a gente pode ver que aqui, ó, entre o Orange e o Watermelon, a gente tem que dar um log nele aqui, né, no Fruits. Entre o Orange e o Watermelon, ele removeu os dois e inseriu o nosso kiwi. E também eu posso passar outros parâmetros aqui, banana, por exemplo, que ele vai inserir os dois valores nesse espaço que eu removi, nesse espaço que é o removed. Bom, quanto ao splice, acredito que seja isso. A gente tem outro método legal, que é o sliced, então vou chamar essa constante de sliced. E aqui é um método do array que basicamente ele recebe também dois valores. Ele vai receber dois valores. Opa, slice. Ele vai receber dois valores. O primeiro é o início, certo? O início onde vai começar o corte. E o segundo parâmetro é onde vai finalizar o corte. Basicamente, ele vai retornar os itens que estão entre esses dois index, beleza? Então, por exemplo, nesse meu... Comentando aqui pra gente ver o Original Fruits. Aqui no nosso array a gente vai ter, por exemplo, a partir do index 1 o Pineapple. E aqui a gente vai ter o index 3, que é o Watermelon. Então, se eu quiser capturar os itens nesse intervalo, basta eu passar aqui index 1 e index 3. Então, ele vai retornar para mim o que está no meio, que é, ou seja, o index 2. Se eu der um run aqui, opa, falta a gente mostrar eles aqui. Se eu mostrar aqui, ele vai mostrar. Se eu der um log aqui, ele vai mostrar pra gente a partir do index 1, que é no caso o Pineapple, e o nosso próximo item, que é o nosso próximo item até chegar no index 3, que no caso é o Orange. Tranquilo. Basicamente o slice ele vai funcionar dessa forma. Se eu quiser buscar todos os itens a partir de um index, ou seja, não quiser passar um valor final, eu posso simplesmente passar um valor só e dizer que eu quero capturar todos os valores a partir do item 3. Então, para a direita, ele vai capturar todos a partir do index 3. No caso, é Watermelon, ele vai capturar Watermelon, Strawberries e Tomatoes, né? Todos os itens que sobram. Basicamente, esses são uns dos últimos métodos, né, de arrays. A gente vai trabalhar com alguns outros agora que são bem interessantes, que vão trabalhar com iteração e tudo mais. E vai ficar mais claro todas essas lógicas a partir dos próximos vídeos, beleza?